Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada na sexta-feira, 11 de novembro. Depois de amanhã será domingo e teremos o primeiro dia da prova do Enem desse ano, que inclui linguagens e códigos e redação. Esses assuntos nós temos trabalhado bastante ao longo das nossas videoaulas. Sendo que nessa aula nós vamos introduzir o assunto de tipos textuais e gêneros textuais. Um assunto que é muito importante para o processo de interpretação de textos. Um assunto muito extenso que nós, inclusive, vamos retomar em outras videoaulas. Primeiramente, quero pedir que vocês não confundam esses dois termos, tipo textual e gênero textual. Vamos entender que texto é tudo o que transmite um conjunto de ideias. Teóricos costumam dizer que texto é uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. É comum se pensar que texto é necessariamente escrito, mas não é bem isso. Afinal de contas, um quadro, uma fotografia, uma pintura transmitem ideias. Então, se transmitem ideias, são textos. Se você vê uma foto, por exemplo, do Pão de Açúcar, essa foto está te transmitindo uma ideia de que existe o Pão de Açúcar. Um texto escrito é chamado de texto verbal, enquanto que um texto não escrito é chamado de texto não verbal, sendo composto apenas por imagens. Mas quando um texto é composto por imagens e por palavras, ele é chamado de texto misto. Quando nós falamos de tipo textual, nós estamos nos referindo à forma como o texto se apresenta. Cada tipo textual é adequado a um tipo específico de comunicação. Nessa aula nós vamos apresentar 5 tipos textuais, os mais comuns, mas eu vou dizer uma coisa sem muita certeza. Devem existir tantos tipos textuais que nós nem imaginamos. Segue um quadro. Vejam, esses são os 5 principais tipos textuais. Vamos entender cada um deles. O texto narrativo ou narração é o texto que conta uma história inserindo episódios e fatos no espaço e no tempo. Numa narração, existe um narrador que pode ou não estar presente na história. São exemplos de textos narrativos, contos, piadas, notícias, romances, etc. Todos concordam que esses textos fazem exatamente isso que nós estamos definindo como sendo esse tipo narrativo? Esses textos contam fatos, localizando tais fatos no tempo e no espaço. Já um texto descritivo explica aquilo que se observa. Se faz isso, pode ser por meio de palavras nos textos verbais ou por meio de imagens nos textos não verbais. Então, um primeiro exemplo de um texto descritivo é a fotografia, ou ainda a pintura, que são textos não verbais, que explicam por meio da linguagem aquilo que está sendo observado. Bem, até agora nós falamos sobre os textos descritivos não verbais, mas existem também os textos descritivos verbais, que tem como exemplo laudo médico, perfil em comunidade virtual, etc. Um texto dissertativo é o texto que expõe uma opinião, apresentando argumentos no sentido de convencer o leitor de seu ponto de vista. Aqueles que agora, domingo, vão prestar a prova do Enem, já devem ter percebido que vão fazer uma redação que é um exemplo de texto dissertativo. A proposta de redação vai discorrer sobre um tema e o candidato deve defender seu ponto de vista sobre o tema proposto. Outros exemplos de texto dissertativo são artigos de opinião, resenhas críticas, etc. Todos concordam que esses textos defendem um ponto de vista?
Quando um texto faz isso, ele é chamado de texto dissertativo ou dissertação. Um texto expositivo é usado para explicar um determinado assunto, tema, fato ou qualquer outra coisa que se queira desenvolver ou apresentar. São exemplos de textos expositivos: reportagem, verbetes de dicionário, resumo, etc. Se alguém está confundindo com texto descritivo, é só ver os exemplos. No laudo médico, por exemplo, o médico relata o que ele encontrou no paciente. Trata-se, portanto, de uma descrição. Já numa reportagem, não está explicando aquilo que se observa, e sim está explicando um determinado assunto. Um texto publicitário é um texto descritivo no sentido de explicar o que se observa num determinado produto a ser divulgado. Por outro lado, se alguém está confundindo texto expositivo com texto dissertativo, mais uma vez, é só olhar os exemplos. Um artigo de opinião defende um ponto de vista, mas ele não explica assunto nenhum. Se explicasse, seria um texto expositivo. Um texto injuntivo é um texto que explica como se faz uma determinada tarefa, solicitando assim que o receptor execute ou deixe de executar uma determinada ação. São exemplos de textos injuntivos: manual de instruções, receitas culinárias, placas de trânsito, etc. Todos concordam que esses textos se enquadram na definição que nós demos de texto injuntivo? Claro que sim. Agora entendam uma coisa: tudo isso que nós estamos mostrando agora são tipos textuais, categorias ligadas à forma como um texto transmite uma determinada ideia. O que nós vamos destacar agora em vermelho são categorias ligadas a funções comunicativas específicas, ligadas a um propósito comunicativo determinado e facilmente reconhecido. Esses nomes que nós podemos dar aos textos são os chamados gêneros textuais. Perceberam a diferença? Agora vamos colocar uma coisa: nem sempre é fácil de se perceber a que gênero um texto pertence. Muitas vezes é mais fácil se perceber a que gênero um texto não pertence. Quando lemos um artigo de opinião, por exemplo, podemos ficar na dúvida se se trata de um artigo de opinião ou um editorial, ou mesmo de uma crônica. Se o texto não for assinado, nós saberemos que se trata de um editorial, mas se for assinado, pode se tratar ou de um artigo de opinião ou de uma crônica. Uma outra observação: esses nomes dos tipos textuais são os mais usados principalmente no meio acadêmico e de um modo geral, mas o tipo dissertativo muitas vezes é chamado de argumentativo, em especial nas provas do Enem. E aí entra uma grande curiosidade: a mesma prova que usa o termo dissertativo argumentativo na proposta de redação usa o termo argumentativo na parte de linguagens e códigos. Então é importante vocês não se esquecerem de uma coisa: dissertar e argumentar significa exatamente a mesma coisa. O termo dissertação ou texto dissertativo é muito usado em apostilas, mas é importante frisar que numa prova pode ser usado esse termo ou mesmo os dois termos. Bem, domingo agora teremos a primeira prova do vestibular do Enem de 2022. Então nós vamos comentar agora uma questão do Enem que está ligada ao assunto dessa videoaula. Por sinal, nós já até comentamos essa questão em outra videoaula, na época em que o canal ainda se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Uma questão que tem um nível fácil de resolução, daquelas que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. Blues da Piedade.
Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, especialmente pela utilização da sequência textual A, expositiva, por discorrer sobre um dado tema. B, narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. D, descritiva, por enumerar características de um personagem. E, argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: se a letra de música identifica-se com o gênero ladainha, isso se deve a uma sequência textual de que tipo? Vamos supor então que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Nessa fase já é possível se sacar o gabarito da questão com quase 90% de certeza, ainda sendo possível uma pequena dúvida entre as alternativas C e E. Nem é preciso muito cuidado para se ver que as alternativas A, B e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Afinal de contas, esse texto não discorre sobre tema nenhum, não apresenta uma cadeia de ações, somente apresenta a ação de pedir piedade, então não há uma cadeia de ações, e esse trecho não menciona característica de nenhum personagem. O termo essa gente se refere a um grupo de personagens, podemos dizer, não a um único personagem. Com isso fica quase claro que a alternativa C é a correta. Mas vamos dizer uma coisa, é aceitável que o candidato queira ter certeza mais tarde, quando chegar o momento de se resolver a questão mesmo. Se for assim, ele vai perceber quando chegar esse momento que a alternativa E não comete o erro da extrapolação, já que de fato o trecho convida o leitor a uma tomada de atitude. No caso, a atitude de pedir piedade. Só que essa alternativa comete um erro conceitual. Como nós já vimos, texto argumentativo é a mesma coisa que texto dissertativo, cuja função não é convidar o leitor a uma tomada de atitude. Temos então aí uma sequência injuntiva, já que chama o interlocutor a uma participação. No caso, essa participação é o ato de pedir piedade. Bem, essa é uma questão de fácil resolução mesmo. Numa questão como essa, a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para fazer questões mais difíceis, sem falar da redação e sem falar da chance de poder dispor mais tarde de uma fase de revisão da prova. E nós desejamos boa sorte a todos vocês que vão prestar a prova do Enem depois de amanhã. Como não cansamos de dizer, o canal aposta em vocês, que estão movendo a roda da história para que vocês entrem na universidade com uma iluminação e mudem o mundo para melhor. O nosso canal Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos
que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.